Bom dia, amados amigos. Muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde e muito trabalho para todos nós. Quero agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai Criador, pelo privilégio da vida, pelo privilégio da saúde e pelo privilégio de estar aqui e poder transmitir doces pensamentos. Quero também igualmente agradecer a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecer aos amigos espirituais que nos oferecem o melhor caminho, o melhor pensamento, a melhor oportunidade de poder oferecer aquilo que tenho de melhor aos amigos, aos correligionários e a todos. Estamos aqui para divulgar a obra de Allan Kardec. O que é o Espiritismo? Segundo o diálogo, o cético. Compreendo, visitante. Compreendo, cavalheiro, a utilidade do estudo preliminar de que acabais de falar. Como predisposição pessoal, dir-vos-ei que não sou a favor nem contra o Espiritismo, mas esse assunto me excita o interessante do mais alto grau. Entre as pessoas do meu conhecimento, há partidários e adversários dele. A seu respeito, tenho ouvido argumentos muito contraditórios e propunha-me submeter-vos a alguma das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem de certo valor para mim, ao menos que vos confesso a minha ignorância a respeito. Allan Kardec. Terei grande satisfação, meu amigo, em responder às perguntas que me quiserdes dirigir, sempre que forem feitas com sinceridade e sem pensamento oculto. Não tenho a pretensão, entretanto, de poder responder a todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito a aprender. Seria, pois, grande presunção de minha parte pretender levar de vencida todas as dificuldades. Não poderei dizer mais do que sei. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Compreendeis que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada pessoa em particular tudo quanto tenho escrito sobre essa matéria para uso geral. Em prévia leitura, cada qual encontrará, além disso, uma resposta à maior parte das questões que lhe venham à mente. Essa leitura tem a dupla vantagem de evitar repetições inúteis e de provar um desejo sincero de instruir-se. Se depois dela ainda existirem dúvidas ou ponto obscuro, o esclarecimento não oferecerá mais dificuldades, porque, se já possui um ponto de apoio e não se tem necessidade de perder tempo em rever os princípios mais elementares da doutrina. Se o permitirdes, limitar-nos-emos por ora a algumas questões genéricas. Visitante. Seja, tende a bondade de chamar-me à ordem sempre que eu dela me afaste. Espiritismo e espiritualismo. Pergunto-vos, em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos
espírita e espiritismo, para substituir espiritualista e espiritualismo, que são da língua vulgar e por todos compreendido? Já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismo. Allan Kardec. De há muito tem já a palavra espiritualista uma acepção bem determinada. É a academia que nola dá espiritualista, aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê em nós, existe outra coisa além da matéria. É espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como podereis distinguir daquele que tem essa crença? Ver-vos-ei obrigado a servir-vos de uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para as novas coisas são necessários termos novos, quando se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a classificação de espiritualista, não lhe teria especificado o objetivo, porque sem desmentir-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos e até combatê-los. Já há algum tempo li num jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo em que se dizia tê-la o autor escrita do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, confiantes nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Se adotei os termos espírita, espiritismo, é porque eles exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Ainda que o espírito fosse uma quimera, haveria utilidade em adotar termos especiais para designar o que a ele se refere, porque as falsas ideias, como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras que as outras, que as ciências, as artes e a indústria diariamente estão criando. Com certeza, elas não o são mais do que aquelas que Gall imaginou para a sua nomenclatura das faculdades, como secretividade, alimentividade, afeccionividade e etc. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas, tomando ares de oposicionista. Aqueles que assim provocam tão pequeninas chicanas só revelam o acanhamento de suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. As palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No começo e por algum tempo, também delas se serviram na França. Logo, porém, que apareceram os termos espírita, espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Hoje, seu estudo está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificavam de barbarismo, não empregam outros. Os sermões e as pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão
se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações favoráveis ou contrárias. Feitas em todos os países, eles ocupam o vértice da coluna da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, tínhamos necessidade de termos especiais. O Espiritismo hoje possui a sua nomenclatura, tal como a química. As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são hoje mais empregadas, senão pelos adeptos da escola dita americana. Dissidências. Visitante. Essa diversidade na crença do que a chamais uma ciência parece-me a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Allan Kardec. A isso, responderei primeiramente que tal divergência só existe na forma sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Dizei-me, porém, qual a ciência que, em seu começo, não deu nascimento à dissidência até que seus princípios ficassem claramente assentados? Não encontramos as mesmas dissidências nas ciências melhormente constituídas? Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não tem cada qual seus sistemas particulares? As sessões das academias apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Em medicina, não há a escola de Paris e a escola de Montpellier? Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar? Referindo-nos ao espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular? Ou onde estão hoje esse sistema primitivo? Caíram todas ante as observações mais completas. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que prende a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que nesta, como em todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Apresentou o Espiritismo a 100ª parte das cisões que durante tantos séculos dilaceraram a Igreja e que ainda hoje a dividem? É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Se ele os tivesse, não deixariam de fazê-lo valer. Qual o recurso de que lançam mão? Zombarias, negações, calúnias, porém, nunca de um só argumento peremptório. É a prova que ainda não lhe terem achado um ponto vulnerável e que nada pode deter-lhe a marcha ascendente e que apenas com 10 anos de vida ele já conta tal número de adeptos, como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido por seus próprios adversários. Para aniquilá-lo,
Não era bastante dizer: isso não dá certo. Isso é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e o que ninguém ainda fez. Vamos encerrando por aqui e deixaremos para uma próxima oportunidade fenômenos espíritas simulados. Quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários. Quero pedir a Deus que nos abençoe e nos mantenha na sua paz. Quero dizer também que seus comentários são de grande valia, pois reduzimos ou acrescentamos algo mais de acordo com seus comentários e suas opiniões. Muito obrigado, amados amigos, e até uma próxima oportunidade.